pelo tanto de... Pela sua bagagem, parece que você já tem, tipo... Facilmente a pessoa, se não te visse, ela te daria uns 50 anos. Não, 60 anos. Eu falo que eu vivi 60 em 30. Isso porque você é intenso ou porque você tinha uma necessidade muito grande? Não, cara? porque Deus falou assim, é melhor forjar direitinho, que foi árduo, assim, tem que... A gente conversou um dia, cara, lá no evento do Ricardo, inclusive, e eu lembro que algo que me chamou muita atenção, assim, quando você comentou algumas coisas que você fazia e tal, eu fiquei muito curioso, porque geralmente, não... Óbvio, tem as suas exceções, mas a gente percebe que na grande maioria dos casos, essa pessoa que busca muito, que faz muito, tá sempre atrelado a uma necessidade muito grande que essa pessoa teve, que deu esse poder de ação pra ela, assim. No seu caso, foi isso também ou não? Foi exatamente isso. E outros fatores, mas é aquilo, as pessoas que... É uma frase que não é uma regra, mas sabe aquela frase que muita gente posta e repete, que é aquele dos tempos difíceis criarem homens fortes? Aham. Quanto mais... É que esse é o ponto, por isso que nunca é uma regra. Eu sempre gosto de questionar muito as coisas e desenvolver meu pensamento crítico, mas várias camadas, né? Aham. Que eu falo que é uma das maiores habilidades que um ser humano pode ter hoje, que acho que menos de 1% da população realmente tem de fato, que é o pensamento crítico. Mas se tempos difíceis formassem de fato homens fortes, e isso fosse uma regra, tava todo mundo muito forte, muito bem. Porque os últimos tempos foram muito difíceis. Não só últimos, mas a vida toda. 90% da população passa desafio, dificuldade o tempo inteiro, tudo. Cada um com sua realidade. Mas você não é forçado, porque tem duas pessoas que nascem em ambientes iguais, parecidos, sofrem pelas mesmas coisas, só que um prospera e outro não. Então tem muitas variáveis que envolvem uma pessoa fazer sucesso ou ser feliz, ou seja lá o que for que a pessoa almeja. Que antes da carreira, esses 13 anos de carreira, é aquilo. É fogo, pressão, desafios. Então eu já fui moldado desde a infância pra tomar porrada. Tipo, eu não vou contar minha história aqui, porque eu acho que no último papo eu resumi um pouco. Isso, eu lembro que você falou. Não, então, tipo, minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 9, eu, meus 2 irmãos, meu pai. Quando minha mãe foi embora, meu sócio deu um golpe, roubou meu pai, ele fundou em depressão. 3 anos depois meu pai morreu. Eu fui criado pelos meus avós, pelo meu tio. Aí meu tio me colocou pra trabalhar desde os 12. Cara, deixa eu só te aproveitar esse gancho, assim, porque não tem como ter noção disso quando você não vive. O que você pensava, cara, com 9 anos, tão jovem, assim, tão pequeno? O que você imaginava? O que passa na cabeça quando você se pega numa situação dessa no mundo, assim? Tipo, você... Cara, não deu... Eu não... Deve ser alguma coisa da primeira infância ali, porque a primeira infância é onde molda a base do ser humano e onde é a fase mais importante de um ser humano. De qualquer ser humano. Não existe fase mais importante. Tanto que se os pais soubessem criar os filhos nessa primeira infância de uma forma boa, direcionada, metade dos problemas do mundo some. A gente tá falando de que idade, mais ou menos? 1 a 6. 1 a 6. 0 ao 6, 7. Isso explica lá o seu filho falando dos planetas, daquele vídeo que viralizou muito lá. Não, é porque é estímulo, é incentivo, é instalação de crença. Muita gente tem baixa autoestima, muita gente tem timidez, problema emocional, dependência emocional, trauma. Mano, aí pode gerar na vida adulta ansiedade, pânico, gagueira, vícios, todos esses problemas, muito das origens é na primeira infância. Sim. Mas nessa primeira infância, tipo, você falou, meu filho, quando eu descobri que ia ter filho, eu já estudava mente humana, eu falei, vou focar em criação de filho, primeira infância, as múltiplas inteligências, como estimular. Então é questão de estímulo, não deixar o acaso. Então há muito cuidado, quando você conhece a mente humana, como ela é programada, você sabe como evitar certas coisas que aparecem em várias terapias que meus profissionais, os professores da escola, a gente faz hoje. Aparece sempre a origem na primeira infância ali. Uau. Então é estímulo das múltiplas inteligências, formar um super cérebro, desenvolver um super QI, é estímulo, não é genética ou acaso. Aí meu filho a gente já estimulou em falar em português, inglês, agora tá aprendendo coreano. Com quantos anos? Tá com 3, mas com 2 ele já... Antes dos 2 ele já falava muito mais que a média, estímulo. Desde antes da gestação nasceu estímulo.
conversar e comunicar como se estivesse entendendo tudo. A gente nunca fala igual criança com ele, a gente sempre fala igual adulto, sempre desde a infância, para ele ouvir, desenvolver o ouvido certo, a fala certa. E os vídeos, aí, tipo, não deixa eu ver tela. Tá perdendo tempo, porque o estímulo, dependendo do que você bota pra criança assistir, com o estímulo audiovisual, o visual e o auditivo, sensações, desenvolve outras coisas. E aí ele decorou, por causa de vídeos educativos, os planetas, os detalhes, características de cada planeta, a sequência dos planetas em português e em inglês. Agora ele depois pegou uma fase de números que ele aprendeu de contar de 1 até 100, já faz meses, 1 até 100 em português, 1 até 100 em inglês. E depois, mas é tudo, tipo, não precisa sentar e ensinar. É muitas vezes a escola e o estímulo e o material que você deixa ele consumir. Nossa, mas a gente vai entrar num assunto bem complexo. Mas pra gente entender, assim, qual a visão que você tem disso de futuro? A ideia é que isso se torne o quê? Que gere o quê? É só uma saúde emocional mais bem resolvida, com menos traumas e tudo mais? Ou que ele consiga realmente se destacar no que ele se propor a fazer? Não, é super inteligência emocional, super QI, super criatividade, super empreendedorismo, habilidades, inteligência motora, inteligência espacial, inteligência, tipo, todas. É estimular e ver onde ele vai ter mais vocação, onde a personalidade dele for moldada. Não tem uma função específica. E pegar e específica potencializar. Só que assim, uma coisa é certeza, talvez nem faça faculdade, provavelmente vai empreender, solucionar problemas do mundo e vai ser alguém que vai se destacar, vai ser dentro desses... Tem essa tendência já, né? 0,1%, 0,2% da população, porque é direcionar, é uma matemática, é estimular, direcionar e dar solução. Aí você vai ensinar princípios, valores, crenças e moldar ele de uma forma que vai ser antifrágil, vai sempre ser protagonista, sempre focar em solução, sempre vai estar com a mentalidade correta em relação ao mundo.